estamos aqui entre amigos, nós vamos começar com ousadia lá no alto. Pode? Tá Com liberado? certeza, tá liberado. Cara, você é o melhor networker e, consequentemente, melhor vendedor que eu conheço. E olha que eu conheço bastante gente. Eu queria primeiro isolar os assuntos e depois juntar. Porque eu conheço pessoas que são boas de networking, mas não sabem vender. Pessoas que são boas de venda, mas não fazem muito networking. Então, eu quero isolar os assuntos e depois eu vou juntar. Primeiro, networking. Isso sempre foi seu? Foi uma coisa que você descobriu com o tempo? Viu alguém fazendo isso e você falou assim, cara, isso é fantástico, é pra mim? Quando que essa sementinha do networking que você já plantou e virou aí uma árvore muito frutífera foi plantada na sua vida? Olha, eu confesso que levaram alguns anos para eu perceber isso, porque eu, por vir de uma origem muito humilde e simples, eu queria crescer a vida e crescer a vida era ganhar dinheiro, era ficar rico, porque eu não tinha noção de outras coisas mais valiosas. Então, eu pensava que se eu trabalhasse muito, me dedicasse muito, eu conseguiria esse objetivo. E eu, até certo ponto, consegui. Só que eu comecei a observar que eu batia num teto. É como se eu chegasse num momento onde que as minhas forças não fossem mais suficientes. Uhum, E eu comecei a observar também que por eu querer melhorar de vida, as pessoas ao meu redor não tinham essa visão. Então eu comecei a ficar deslocado. uhum, Para conversar com amigos, eu tinha que descer no assunto deles, que também uhum, eram assuntos legais. uhum, Mas eu não podia falar dos meus assuntos porque eles não conseguiriam chegar ali. uhum, E eu me senti sozinho. Então eu comecei a buscar me relacionar com novas pessoas e eu não encontrava. E a internet me ajudou porque eu criei um grupo que deu origem à sociedade exclusiva, a gente vai falar sobre isso. E eu comecei a me conectar com novas pessoas e novas oportunidades começaram a aparecer com pouco ou nenhum esforço. E quanto mais eu me interessava e ajudava uma pessoa a conectar com a outra, sem esperar nada em troca, eu comecei a ter oportunidades de trabalho, oportunidades de lazer, novas perspectivas de conversas. Conheci gente incrível, você foi uma delas. E aí eu comecei a perceber que se eu fizesse isso de forma intencional, eu conseguiria alcançar a minha liberdade, porque eu me sentia um escravo, uhum. numa rotina que não era aquela que eu queria, né? Então, depois que eu tive essa consciência, aí sim, eu fui buscar é, Benjamin Franklin, que praticamente articulou a criação dos Estados Unidos, entre outros autores, e fui desenvolvendo esse tema. Mas uma coisa que eu percebi é que tem pessoas que querem sugar. Ah, eu vou ficar perto do Arnaldo porque ele tem algo que eu posso sugar. Então, o que eu posso ganhar? E é aí que as pessoas pecam e não conseguem viabilizar o networking. Presta atenção nisso. É a generosidade que é a base de tudo. Porque não é sobre o que temos a ganhar, é sobre o que temos a oferecer. Uhum, E esse processo toca a alma. uhum, Então, quando você consegue tocar a alma do ser humano, ele se conecta com você. E se você tiver uma solução que ele busca e ele tiver, por exemplo, dinheiro para investir, ele não pensa duas vezes, porque ele está entendendo que você está do lado dele e quer o bem. Isso é uma busca constante. Estou estudando sobre isso há muito tempo, mas isso tornou a minha vida e da minha família, até fico emocionado, muito melhor. Trabalhando menos, tendo mais oportunidades. Meu filho, por exemplo, está aqui. Ele não tinha lido o livro, só na introdução ele começou a chorar ali. Então é muito emocionante e é isso que eu quero passar para as pessoas. maravilhoso. Então já anotei algumas coisas aqui, né? Já vi que o networking começa com contribuição e generosidade. Então, pelo que eu entendo, e aí eu tenho o privilégio de ser teu amigo, eu sei, você não tá lá planilhando, ó, ajudei aqui o Arnaldo agora, ajudei o Adriano, então na próxima interação com eles eu vou pedir alguma coisa para ficar igual. Esse cálculo, ele não existe, correto? Correto. Porque o poder invisível, que é o nome do meu livro, ele é baseado no que não é visível. Ele é você buscar ser uma pessoa melhor e ajudar os outros e deixar espaço para o inesperado. Uhum, Porque nós
não temos a visão de Deus, a visão do todo. Nós temos uma visão desse tamanhozinho. Então, se eu quero fazer do meu jeito, é o pior jeito, porque a minha visão é limitada. Se eu abro o leque para as coisas boas me surpreenderem, coisas maiores do que eu poderia imaginar vão acontecer comigo. Eu vou te dar aqui um exemplo meu pessoal, de hoje, e eu quero que você me dê um da tua vida aí, porque certamente com você deve ter vários, né? Você acompanhou a minha epopeia para estar aqui hoje em São Paulo, para quem não acompanhou. Eu tinha um voo ontem de 4 às 5 para chegar aqui, causa aéreo, foi cancelado. Eu tinha que dar uma aula às 7h30 ontem à noite, tinha que dar uma aula hoje 9 da manhã. Então, eu tinha que pegar algum tipo de transporte para São Paulo, que fosse entre a hora que a minha aula de ontem acabava, tipo 10, e antes da aula que hoje começava 9. Então, eu tinha ali essas 12 horas de 10 da noite a 9 da manhã para vir para cá. Avião, impossível. Meti o busão, trânsito pra caramba, 10 horas de trânsito, saltei no meio da estrada, fui para um shopping, fiz a reunião online. Então, eu não estava nessas reuniões que eu fiz preocupado em, não, essa reunião hoje vai me gerar um retorno porque tem que valer meu esforço. Eu sabia e sei que cosmicamente isso eventualmente vai ser preenchido por algo maior do que eu, não necessariamente agora. E isso vai acontecer, eu não fico nem esperando porque eu sei que vai acontecer, e às vezes o que aconteceu hoje é resultado de algo que foi plantado lá atrás e eu não fico contando e comparando. Imagino que com você é mais ou menos semelhante. Então, me traz aí alguma coisa na tua vida que aconteceu quase que por mágica, mas que você entende com essa visão superior, que é realmente o resultado de um plantio de anos e compensado por algo superior. Tem muitos exemplos. Muitos e muitos. Eu posso dar o mais recente, né? Cheguei aqui em São Paulo também, sem reserva de hotel, de nada, e não estava encontrando. Cheguei aqui, era umas 8, 8h30 da manhã. Hoje? Hoje. Uau. Hoje. E naquela correria, eu com meu filho, mas assim, a gente ficou tranquilo, com a mala, andando por São Paulo. Fomos no Mercado da Lapa, compramos umas frutas e fomos fazendo coisa aqui. Comemos um salgado. Falei, filho, vai dar tudo certo. Aí encontramos uma pousada, mas precisava da confirmação. Eu paguei, reservei, mas eu precisava da confirmação para poder, de fato, eles me mandaram o endereço, porque tinha um perímetro. Eu falei, quer saber, filho, vamos para lá, e chegar lá a gente pergunta onde que é, e aí já bate lá na porta, o cara não vai falar que não tinha como. Resumindo, tinha um quarto mesmo, né? Eles cederam pra gente, é maravilhoso, tem umas árvores, parece um santuário aqui no meio de São Paulo, caótica. E hoje, dia 12 de dezembro, foi o dia do mês que fez mais vendas. Então, assim, você sabe que a gente tem, por eu ser um mentorado seu e eu saber tudo, porque eu vivi tudo isso e colho os frutos, eu acabo tirando dúvidas de algumas pessoas, Claro. até em relação à sua mentoria. E tivemos 6 vendas hoje, Uau. só da sua mentoria. Obrigado por compartilhar. E eu fico muito feliz porque eu sei que a possibilidade da transformação na vida das pessoas. Tem algumas aqui que estão lançando coisas com a gente nesse dia, Sim. que também eu tive a oportunidade de conversar. Então, assim, financeiramente, foi o dia que eu mais ganhei dinheiro. Hoje? Hoje, do mês de dezembro. Porque são coisas que vão vindo pra gente. Sim. E em contrapartida, você também deve ter ganhou um pouco também pelos perrengues, o seu compromisso que você tem, Sim. que você desceu no meio da estrada. Sim. Então, a gente querer o bem pro próximo vai gerar essa bola de neve de coisas Efeito boas. cascata. E acho que você ficar esperando, não, eu fiz um bem hoje e tem que hoje voltar. Não é assim. Ele vai vindo, né? É isso, não precisa ficar... Você não tem que ficar microgerenciando isso. Deixa acontecer e confia. Se você microgerenciar, vira um interesse. Sim. E aí eu não vou conseguir saber explicar sobre isso espiritualmente, karmicamente, se tem base ou se não tem, mas aí quebra o efeito dessa colheita que você tem, porque é como se você estivesse fazendo aquilo para se sentir bem. E a partir do momento que você fez para se sentir bem e não foi para fazer o outro se sentir bem, você já colheu. Então, cessou ali o seu plantio. Vamos fazer um pulo agora, você falou de venda, do networking para venda. Que são coisas que podem estar juntas e devem estar juntas, mas nem sempre estão. Né? Tem muita gente muito boa de networking que chega na hora de vender, não consegue.
E você trouxe que o networking é algo que começa com contribuição, generosidade, concordo 100%, mas na hora da venda você sabe que o teu, às vezes, potencial cliente está muito inseguro e cabe a você, com habilidade, usar oratória, gatilhos, soluções para ajudá-lo a se ajudar. Como é que você transita do networker um pouco mais, digamos assim, orgânico para um vendedor um pouco mais planejado, com método, com planilha, com técnica? O primeiro passo é você não ser um impostor. Uhum. Então, não adianta estudar o produto, tá? Você precisa saber que o produto funciona porque ele funcionou com você Isso. da forma mais improvável. Isso é interessante. Eu trabalhava 14 horas. Quando eu te conheci, eu ainda trabalhava 14 horas em 2023. Hoje eu trabalho 3. Quando passa de 3, são 4. É de 14 às 17, às vezes eu vou até às 18, porque a gente não termina. Quando eu fiz isso, eu passei a poder fazer uma coisa que eu nem percebi, mas eu acabei descobrindo que eu tinha um sonho de jogar tênis de infância, mas eu era bem pobre e eu só passava na porta, né? Não imaginava que eu poderia jogar, eu só achava legal. Uhum. Interessante como que as coisas são, né? Uhum. Tá tudo lá na infância. E aí eu abri fiz uma aula experimental de manhã, comecei a jogar em 2023. Tem 3 anos isso. Agora, o meu filho, que tem 17, joga comigo de manhã. Maneiro. A minha filha, que tem 16, né? Até meu bebezinho, que eu tenho um de 3 anos, né? Ele também gosta da raquetinha, não joga comigo, mas tem ido, porque eu tenho a parte da manhã. E aí eu comecei a ler mais livros, né? E ganhar dentro da faixa salarial de 5% da população. Para quem quiser saber o valor, é só pesquisar a partir de quanto que é 5% da população. E me sentir livre. Então, poder estudar, poder ler, poder viajar, poder tirar uma semana. Então, agora eu vim aqui com esse compromisso, que para mim é um prazer, mas eu já saio daqui para o Rio para a gente viabilizar uma outra situação de um lançamento internacional que vai acontecer em Orlando. Então, eu tenho essa experiência. Então, quando eu vou falar isso com alguém, eu posso contar isso. Ela pode entrar no meu Instagram e ver que eu tô lá de manhã, terça-feira de manhã, jogando tênis. Mas ela pode perceber que eu tô com seriedade trabalhando e construindo algo. Né? E produzindo um material desse, que é o livro Poder Invisível, é justamente para ajudar a pessoa a ter essa liberdade. Agora, a minha especialidade é previsibilidade em vendas. O que é previsível? É você fazer algo repetidamente, até masterizar. Então eu sei que eu tenho algumas fases. Eu preciso levantar o problema, preciso contextualizar com a situação da pessoa, eu preciso vincular a solução do problema que ela tem com o meu produto. Dá um exemplo com um cliente recente que você fechou, não precisa falar nome, mas qual era o problema, como é que foi o passo a passo até fechar? Traz de repente o desafiador. Sim. Eu vou falar um que repete muito, que é médico. Tá? Médico ganha muito bem se comparado. Só que o médico, geralmente, ele não tem tempo, porque é plantão em cima de plantão. E ele não tem muitos, né? Não tem vida mesmo. Eles estão trabalhando, ganham bem, né? E aí um falou comigo que não tinha tempo. Não tinha tempo, que era, né? E no primeiro momento você só escuta. Eu escuto, porque eu preciso... Se eu não escutar, eu não consigo saber aonde que tá... E essa interação é feita por onde, nesse momento? No WhatsApp, né? Mensagem, mas se a conversa gerar um nível de complexidade maior, eu preciso chamar para uma ligação. Né? Que aí eu consigo conversar com a pessoa e na ligação eu consigo ouvir o tom de voz, eu consigo ter mais pontos de conexões. Mais nuances. Né? E aí eu falei para ela, olha, eu também passei por isso. Eu também trabalhava, não era no hospital, mas eram horas e horas. E quanto vale o tempo com seu filho? O seu filho foi criado por você ou pela babá? Eu tenho que perguntar. Perguntar, às vezes vai gerar um choque. O seu filho foi criado por você ou pela escola? Que é através de uma cartilha governamental padrão para todo mundo. É você? Será que o seu filho quer a vida boa mesmo que você está buscando? O carro ou a escola particular? Será que ele não queria você ter a sua presença? Para ele ser o seu filho? Porque quando ele tiver 18 anos e você tomar um susto com o homem que virou o seu filho, é porque às vezes não foi você que criou. Mas você já imagina se você escreveu um livro
um livro da sua história, esse livro começar a ajudar pessoas, e esse livro vender, e você não está escrevendo 30 mil livros, se você escreve se vender 30 mil, são cópias. Se for digital, também são cópias. Uhum. Você trabalha 1 hora e pode transformar essa hora em 10 mil horas. Uhum. Então, R$100 vezes 10 mil vai dar quanto? Faz o cálculo. Então, você não precisa trocar o tempo por dinheiro. E são coisas que o digital, né? Tem mentorias, tem consultorias, tem cursos gravados, palestras, tem várias formas da gente fazer Claro. isso, que a gente não precisa aprofundar em tudo isso. Mas quando eu mostro para a pessoa isso, e que o livro é a sementinha, É a sementinha. o que acontece? A pessoa fala, ninguém me falou isso. Uhum. Eu estudei 20 anos e só aprendi a trocar tempo por dinheiro. Aí a pessoa me agradece e vai lá, passa o cartão. É o primeiro passo. Só que depois a pessoa me agradece mais ainda, daí 6 meses, 1 ano, quando ela está totalmente realizada e está começando a abrir a mente e colher os frutos. Então isso vai dando um reforço positivo que essa pessoa indica outra. E voltando para o começo, seria impossível você fazer isso se você não tivesse experimentado o produto, né? Exatamente. Então, realmente isso é um grande aprendizado, né? Eu acho que estudar o teu produto, beleza, mas experimentar antes mesmo de virar o vendedor é mais genuíno ainda. Agora, quais erros você acha que os bons networkers estão cometendo para não estarem virando bons vendedores que nem você? Entendeu? Porque assim, o teu caso, você começa ali com uma questão um pouco mais orgânica, mas tem um funil no final, como você acabou de revelar, e maravilhoso. E quem tá errando e que tá ficando no networking, mas não tá conseguindo gerar venda? Onde você acha que tá ficando esse ruído aí? Ó, essa eu preciso até falar diretamente Fala lá. com Escuta quem aí, tá, escuta aí. com quem tá ouvindo e vendo. Você precisa se valorizar. Esse livro aqui, vou até pegar. Pode segurar, pode segurar. Esse livro aqui é uma ficção, parece simples, mas você vai ter toda a estrutura aqui de como o networking pode te dar essa previsibilidade. De forma simples, com pouco ou nenhum esforço. Ganhar com esforço, qualquer um vai te falar, mas eu quero te falar que você consegue com pouco ou nenhum esforço. E o capítulo 7, ele fala sobre a recompensa. Você se vender melhor, você aumentar o seu preço, porque você vale mais. Por que eu passei a ganhar mais e trabalhar menos? Porque meu ticket era 2.000. O mesmo que eu vendia a 2.000, claro, melhorei um pouco, mas hoje é 24.000. Agora, eu precisaria de 12 clientes para ganhar 24.000. Eu consigo isso com 1 hoje. Isso passou de um processo interno de autovalorização meu e por técnicas que vêm do estudo mesmo, mas não são técnicas complicadas. Você não precisa decorar os gatilhos mentais, você precisa se importar com a alma humana. Se a pessoa te fala que não tem tempo, que faz plantão, que trabalha, às vezes toma remédio para trabalhar 2 dias direto, para burlar até algumas regulamentações, você não precisa de ter um gatilho da urgência. Você precisa ter compaixão dessa pessoa e fazer ela refletir se isso é o certo, sabe, Arnaldo? Então, não é sobre técnicas. A técnica vai te ajudar. Você repetir, se você falar com 100 pessoas todos os dias, você vai vender 50.000 por mês. Se você quiser fazer 200.000, de repente você ou aprende a falar melhor para com as 100 você aumentar para a conversão, ou você começa com Fala 200, com mais gente, 200, fala com mais gente. Né? Então, o padrão ele se repete, mas o que vai fazer a diferença é a alma humana. A empatia. É a empatia, é o se importar. Isso está acima de qualquer técnica e esse é o diferencial dessa próxima década. Porque o diferencial era falar com mais gente. Discador eletrônico, IA no WhatsApp. Agora que isso virou commodity, se você deixa... Nesse livro aqui, tem o meu número de WhatsApp aqui. Não é nem um link para eu trocar, tem o meu número aqui. Porque eu quero falar com a pessoa. Se eu vou demorar um pouco em responder, tudo bem, mas serei eu que vou responder. E isso faz toda a diferença e eu imagino que é o grande pulo do gato de agora para frente também. Incrível. Vamos falar de um cara aqui que é muito especial para mim e para você, que é o Adriano. O Adriano, teu fã de carteirinha
eu sou também. Vocês têm uma relação até mais direta do que nós dois temos, embora nós também sejamos muito amigos. Você tem noção de quanto que o Adriano vibra com o teu sucesso? Cara, assim, é muito lindo, tá? É muito lindo. Vamos pegar o exemplo dele e vamos, se quiser de novo olhar para a câmera falar, porque eu vejo líderes que estão se incomodando quando colaboradores estão faturando mais, o que não faz nenhum sentido. Porque eu vou até tirar a parte do coração. Falar só a parte técnica. Se um colaborador teu que tem uma participação de lucro está ganhando mais, consequentemente você também está, certo? Certo. Fora o fato de que você está ali provendo para uma pessoa que tem uma família. E o Adriano acho que é o melhor do mundo nisso. Quanto que ele vibra com o teu sucesso é maravilhoso. Então primeiro manda um beijo pro Adriano aí. E na sequência pro líder que não é o Adriano, que tá aqui incomodado que o colaborador tá ganhando muito. Fala pra ele que ele tá totalmente errado, por favor. Primeiro lugar, Adriano, isso é show demais. Gente, Adriano tem um resultado financeiro absurdo, tá? Na casa dos milhões. E ele anda com a esposa dele, com os bebezinhos, o casalzinho dele. Ele é humilde. Ele tira foto lá com a mãe dele, lá na roça, com às vezes um cantinho todo simples e humilde. E aprendi isso muito com você e com o Adriano, tá, Arnaldo? As pessoas que têm mais resultado, elas não precisam estar o tempo todo ostentando, elas têm uma simplicidade de coração e eu acho que é por isso que muitas vezes elas são abençoadas. Então, Adriano, você está no meu coração. E para você, líder, que acha que se o seu colaborador passar a ganhar mais, você pode tirar um pouquinho a margem dele, ele pode de repente virar um concorrente seu, é por isso que você é escravo do seu próprio negócio. É por isso que o seu colaborador tem final de semana, tem férias, convive, né? Pode até ganhar menos, mas convive com a família. E você está aí sendo o primeiro a chegar, a última a sair, e daqui a pouco está à beira de um burnout. É por isso. Porque você trava a bênção, você segura a corda. E aí, quando você segura, você não permite que a vida flua, que o fluxo passe por você. Então você deixa de ser um canal para virar um gargalo. E quem está se ferrando é você, porque o seu bom colaborador, ele vai encontrar um bom líder, um bom espaço para ele crescer, ou ele vai criar o próprio espaço dele. Assim como eu falei aqui nesse livro também, acabou acontecendo comigo em certo momento. Então, para com essa besteira. Não existe um bolo que se você tirar uma fatia vai faltar, não. É multiplicado, é potencialmente multiplicado, não vai acabar a riqueza. Quanto mais ele ganhar, se ele ganhar 1 milhão, você vai ganhar 10. Então fica feliz com o crescimento dele. É sair da escassez e entrar na abundância, né? Entrar na abundância. Meu irmão, a gente falou bastante aqui de técnicas e tudo mais, mas eu queria falar um pouquinho sobre a estética do livro. Você optou por fazer um livro, digamos assim, no estilo monge executivo, né? Uma fábula com conceitos importantes. Na tua cabeça sempre teria que ser assim? Foi uma coisa que você decidiu ao longo do tempo? Por que você optou por um caminho ficcional? Fui na mentoria, tá? Quando eu entrei na mentoria, eu tinha uma vontadezinha de escrever um livro. Vontadezinha. Um dia, porque a gente tem que plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Só faltava o livro. Sim. Só que quando eu vi o workshop, eu falei, isso é palpável. Porque eu achava que era um negócio muito absurdo. Sim. Então você colocou para mim que era a coisa mais simples. Era difícil, né? Tem que mandar mensagem para várias pessoas. Lembra que tinha 200 pessoas na comunidade. Best-seller raiz. Era raiz, né? Então, mas eu falei, é simples. Se é simples, dá. Né? E aí comecei. E você trouxe um convidado. Eu não sei se o nome Pedrinho dele Salomão. Não? Não foi. O Pedrinho Salomão, até comprei o livro dele, que foi Naufrágio dos Afetos. Dos Afetos, Mas foi o outro, Rota, o Cota. Ah, foi o Cota, é mesmo? Foi ele? Cota. Pô, vamos dar um WhatsApp pra ele aqui. Foi o Cota. Que maneiro, cara. Eu fiquei vidrado. Caraca, O livro dele, ele mostrando. E aí eu perguntei, porque eu não queria fazer uma autoajuda sendo foi professor. Nesse dia, irmão? Foi nesse dia. Que maneiro, cara. Tem gravado, você vai achar. Vou mandar mensagem pra ele. Aí eu peguei e falei, como que eu passo essa mensagem sem parecer um professor? Porque assim, eu não gosto de dar muitas fórmulas. Sim. Porque a fórmula, cada um tem sua história e o jeito de executar. Então eu prefiro dar os fundamentos do que a fórmula. Sim. Né? E aí ele mostrou que a gente consegue passar
informações contando histórias, assim como Jesus, nas suas diversas parábolas, assim como Pai Rico e Pai Pobre ensina sobre o dinheiro, né? Monge Executivo. E aí eu falei, e é legal porque, por mais que eu tenha inspirado muito na minha história e em casos que eu vi e padrões que eu detectei, tiveram reviravoltas. Então, assim, eu conheci você e tal, eu vi o Cota, é Cota? Cota, cota. Eu vi o Cota, tive essa Tem o WhatsApp dele? oportunidade. Não, Vou te não passar tem, agora, fala com não ele. tem. É. Tudo isso que eu tive, talvez não vai acontecer da mesma forma com a pessoa. Então, eu precisava colocar uma linha de raciocínio mais tranquila para a pessoa absorver. E como que eu faço isso? Porque se for uma biografia, eu preciso falar exatamente como aconteceu. Agora, dentro de uma ficção, eu consigo trabalhar símbolos Uhum. e emoções ali Alegorias, dentro, sim. alegorias, tanto a alegoria do personagem quanto da situação, Sim. e aí fica mais Mais tranquilo, universal, sim. né? E aí eu fui mesclando. E aí participei dos encontros, né? Eram menos encontros, não sei Sim. se era semanal ou quinzenal, era menos também. Semanal, semanal. Hoje Best-seller você tá raiz. ali todo Todo dia, dia. né? E ali eu fui fazendo, né? E deu muito certo. E esse simples livro aqui, que agora está sendo lançado físico, depois de 3 anos, esse livro foi a semente. Daqui gerou a comunidade, que é um ambiente para quem se conecta com os valores do livro estar junto, né? É a Sociedade do Poder. Chamava Sociedade Exclusiva, a gente trocou o nome, né? Mudou um pouquinho o modelo, porque evoluiu. E daqui surgem os meus amigos do networking. Natural. Sim. Quando eu tenho uma vaga de mentoria, eu falo assim, gente, eu tenho uma vaga aqui. Sabe o que acontece? Essas pessoas que já confiam em mim pagam 24 mil. Sim. Então eu não preciso ficar implorando para um desconhecido acreditar em mim. É uma pessoa que está ali comigo 6 meses, 1 ano, 2 anos. Já tenho. Quando eu lancei o livro, eu já tinha Sociedade Exclusiva. Acho que já tem uns 4 ou 5 anos essa comunidade, né? Que a gente faz networking de forma genuína. Então, está tudo conectado. Sem dúvida. Irmão, primeiramente, você vai pro Rio amanhã? Rio de Janeiro? Não, eu pretendo ficar aqui mais um dia ou E vai dois depois? e aí vou. Tô lá, tá? Se você precisar, conta comigo. Vamos fazer acontecer esse Orlando aí que vai ser maravilhoso. Com certeza. Queridão, a gente desfilou aqui sobre vários conceitos, venda, networking, storytelling, liderança. Passa pra galera que tá em casa, você que falou tão na cara deles aqui, ó. Passa a tua mensagem final aí. Se quiser resumir um pouco, falar algo inédito, o espaço é teu, vai que vai. Pode falar mesmo? Claro, pô. Aqui está compilado uma forma, não é de você aprender a fazer networking, nem de fazer vendas, nem de trabalhar 3 horas por dia, ganhar 50 mil por mês, nada disso. Aqui tem os fundamentos para você conseguir ser uma pessoa livre, dentro dos seus próprios termos. Você conseguir uma brecha dentro desse sistema para você viver nos seus próprios termos. Parece subjetivo, mas a maior parte das pessoas investem o dia delas em algo que elas nem sabem o porquê e por um valor que elas pensam que pode ser até muito o financeiro, mas o financeiro é o mais barato de todos. O tempo de qualidade, o amor, a felicidade, o autocuidado, tudo isso importa. E está aqui nesse livro. Então, quero te convidar a refletir na sua vida se você hoje não é um escravo do seu próprio negócio ou se de repente você não está preso numa rotina que eu chamo de máquina de moer gente, onde você está deixando a sua vida se esvair por algo que você não sabe o porquê. Reflete sobre isso porque a sua vida é curta e você tem que viver agora, não quando aposentar ou daqui a alguns anos, quando você se organizar. Você pode ser feliz agora. E de repente, fazendo networking, acessando o poder invisível, atraindo oportunidades com pouco ou nenhum esforço, talvez isso possa te ajudar, assim como me ajudou, e você vai ter pessoas boas como o Arnaldo, sem você precisar de pagar para estar em um mastermind de alguém, de um monte de gente comprado, ou algo do tipo, mas uma pessoa que vai aparecer na sua vida
E você vai fazer amizade com ela e assim vai acontecendo. Porque você deixou ser um canal de bênçãos na vida de todos e você faz isso de forma consciente. Deixa eu ir do teu ladinho pra gente encerrar junto isso aqui. Eu quero chegar juntinho. Ó, eu vou chegar pra cá o microfone. Só cuidado pra não esbarrar aqui, tá? Gente, o negócio é o seguinte. Deixa eu chegar um pouquinho pra cá, fica aí comigo. Eu hoje empreendo. Sendo muito honesto, se você quer olhar pro empreendedor de verdade, não olha pra mim não. Olha pro Albert, olha pro Adriano, olha pro Cris, que tá aqui. Rick Chester é um exemplo. Pessoas com muito menos privilégio chegaram muito longe. Esses são os exemplos. Tocou do meu lado. Irmão, obrigado por tudo. Parabéns pela família linda aí. Tem uma importância grande Tamo na minha junto. vida, viu? Imagina. E até a próxima. Vamos despedir junto aqui? Segura aqui comigo. Simbora, galera. Obrigado. Simbora. Valeu. Abraço. Tamo junto.